Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é quarta-feira, 10 de março de 2021, e nós louvamos a Deus porque Ele nos permitiu chegar até aqui. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos ao nosso Pai Celestial. Nele nós existimos, nele nós nos movemos e nós louvamos por isso. Eu convido a você e a sua família a dividir este momento de oração, de adoração com o povo de Deus da igreja da Aldeota. Virá
neste momento nós vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. E eu queria convidar você a, no chat do YouTube da igreja, você trazer o seu pedido, trazer o seu agradecimento, fazer as suas considerações ao nosso Deus. E nós vamos colocar toda a necessidade da igreja nas mãos de nosso Deus. Vamos trazer os agradecimentos da igreja aos pés de nosso Senhor Deus. Então no nosso chat você pode interagir, pode fazer o seu agradecimento. Certamente nós temos muito que agradecer ao nosso Deus, também temos muito a pedir. Alguns às vezes têm receio de pedir a Deus porque acham que já tem tanto pelo que agradecer que pedir seria uma afronta. Só que nosso Deus está aí para que nós precisemos dele também. E ele fica feliz quando nós pedimos porque nós confiamos nele. Nós não temos nada que não venha dele. O ar que nós respiramos, o sangue que corre em nossa veia, a vida, tudo pertence a ele. Então neste momento nós vamos orar pela nossa igreja, orar pelo nosso povo, orar pelos nossos irmãos, orar porque você tem pelo que agradecer e orar pelo que você tem também pelo que pedir. Temos alguns amigos enfermos, alguns irmãos enlutados, aqueles que estão numa UTI, aqueles que estão emocionalmente abalados pela expectativa das coisas que estão acontecendo neste mundo. Sabemos que os tempos não são fáceis, mas Deus nos advertiu quanto a isso. Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e nós precisamos, mais do que nunca, cada vez mais, nos apegar às promessas de Deus, porque nelas nós vamos encontrar amparo em tempos de dificuldade. Eu queria convidar você neste momento na sua casa, que agora é a igreja de Deus na sua casa, a se colocar de joelho para colocarmos a nossa vida, o nosso caso, nas mãos daquele que tudo pode. Vamos nos ajoelhar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, o ano de 2020, ó Deus, não foi fácil. O ano de 2021 também não está sendo fácil. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. Tu sabes em que o teu povo tem estado apreensivo, angustiado, assoberbado. Tu conheces, ó Deus, as angústias, os dramas. E nós queremos, ó Pai, colocar a nossa vida em tuas mãos. A tua palavra traz promessas maravilhosas para o teu povo. O Senhor disse que nunca nos abandonaria. O Senhor nos prometeu um sono seguro, a despeito das adversidades e dos problemas deste mundo. Queremos, ó Deus, colocar a vida da tua igreja em tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor cuide daqueles que estão enfermos fisicamente, daqueles que estão enfermos emocionalmente, daqueles que estão enfermos espiritualmente. Queremos pedir que o Senhor nos conserve firmes. E, se porventura o Senhor permitir que venhamos a descer à sepultura, que a nossa vida possa estar guardada em Ti, que o nosso nome possa continuar no livro da vida, e quando o Senhor Jesus regressar, o Teu anjo possa despertar aqueles que dormem no Senhor. Dá-nos a paz que vem de Ti, ó Deus, dá-nos a paz que excede todo entendimento, pois em Ti nós confiamos, e em nome de Jesus oramos. Amém. Uma alegria estar juntos neste momento para meditarmos na palavra do Senhor. Ali onde estás, eu quero te convidar para elevarmos juntos uma plegária de oração. Bondoso e eterno Pai que estás nos céus, em nosso coração nós temos a alegria de entrar, Senhor, na Tua presença para convidar-te para que Tu possas abençoar este momento em que abriremos Tua palavra, que possamos extrair dela o conselho e o conforto que nosso coração está precisando. Que a paz que vem do Teu coração preencha nosso coração. Que a esperança de Tua palavra nos dê ânimo, nos dê valor, nos dê fortaleza para que nós possamos continuar a viver neste mundo difícil que nos tocou viver. Senhor, fala a nosso coração e permite que nós sejamos inspirados pela Tua palavra. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Estamos vivendo em dias difíceis, dias em que a pandemia tem abalado o coração de muitos de nós. E eu queria, neste momento, te convidar a refletir nas palavras da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, quero te convidar a pensar que nossa vida é breve. É como a névoa, diz a Sagrada Escritura, que passa e pronto deixa de ser. Quando vamos ao livro de Jó, te convido a abrir tua Bíblia no livro de Jó, o capítulo número 14. Nós encontramos lá no livro de Jó as seguintes palavras: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Quando vamos ao livro de Eclesiastes, o capítulo 7, falando acerca da brevidade de nossa existência, o sábio Salomão escreveu para nós as palavras: melhor é a boa fama do que unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e que os vivos o tomem em consideração. Nossos corações têm sido abalados por esta pandemia que está batendo a porta dos lares de milhares de milhões de pessoas em nosso planeta. Se Cristo não voltar antes, nós também teremos que descansar no sono da morte. Mas por que nós ficamos tão comocionados, tão revoltados frente ao fato da morte? O próprio livro de Eclesiastes vai responder essa pergunta. No capítulo 3, diz aqui o salmista que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós, você, eu, teus filhos, teus seres queridos, teus ancestrais, todos fomos criados para a vida. Deus colocou o desejo da eternidade em nosso coração. Por isso que nós não estamos preparados para a morte. Mas, entrando o pecado no mundo, logo o pecado trouxe como inevitável consequência a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecamos, explica o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 5. Mas a minha pergunta é: como é que nós podemos enfrentar este problema com esperança? Nós, como cristãos, não estamos livres de adoecer, não estamos livres de problemas e de dificuldades, e os amados de Deus também sofrem, também adoecem, e também em algum momento temos que descansar o sono da morte. Por isso, quero dedicar os seguintes minutos a refletir juntamente contigo nas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo deixou registradas no livro de João, o capítulo 11. A primeira certeza que eu quero dividir contigo é que, passe o que passar, custe o que custar, a primeira coisa que nós temos que colocar em nosso coração é que, independente dos problemas, as dificuldades que nos toque enfrentar na vida, nós temos que ter certeza de uma coisa: Deus nos ama. O texto bíblico, a base bíblica, está no livro de João, capítulo 11, verso número 5.
Ora, dice o texto bíblico, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. E eu poderia acrescentar, Jesus ama você, Jesus ama teu pai, tua mãe, teus filhos. Ele ama a cada pessoa de tua família como se não houvesse outro ser no universo. Ele ama com um amor que é mais forte do que a morte. Agora, quando tu olhas o contexto destas palavras, tu podes ver que a Sagrada Escritura diz que um recado foi enviado para Jesus. E o recado dizia: aquele que amas está doente. Mas disse a Sagrada Escritura que ele recebeu o recado: Senhor, está enfermo aquele que amas. Mas uma coisa estranha, eu acredito que quando um ser querido está doente e está passando por problemas, por dificuldades, nós acreditamos que a presença de Jesus resolveria o problema, porque Ele é o Senhor da vida e porque Ele tem poder sobre as doentes, sobre as doenças, sobre os doentes, sobre os problemas e as dificuldades. Quando Cristo veio e esteve aqui realizando o seu ministério, todo lugar por onde Ele passava, era como que a corrente de vida passasse por ali e os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos, os cegos abriam os olhos e muitas pessoas eram curadas. Mas aqui nos deparamos com um evento no qual pareceria que Jesus não atende ao pedido, não se faz presente. O verso número 4 diz que ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Como eu disse para ti, a primeira certeza que nós precisamos colocar em nosso coração é que Jesus nos ama. Nos ama de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama de tal maneira que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então Deus ama aqueles que o amam. Deus ama a todo ser humano e Deus ama você que está enfrentando problemas e dificuldades. Os dias se passaram, Jesus não atendeu o pedido e seu amigo veio a descansar o sono da morte. Falo sobre a morte como um sono, porque a Bíblia diz com toda clareza que quando nós descansamos no sono da morte, não vamos para o céu, não vamos para o purgatório, não vamos para o inferno, todos somos levados para o cemitério. E de acordo a Eclesiastes capítulo 9, verso 5, uma pessoa que morre não sabe de nada. Seu amor, sua inveja, seu ódio, seu ressentimento, sua alegria, tudo foi apagado. Ela está descansando o sono da morte. Foi assim que Jesus se referiu a respeito da morte do seu amigo. Lê e confere comigo no livro de João, capítulo 11, verso 10. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Tu queres ouvir a Jesus
estando no túmulo, a primeira coisa que nós temos que guardar em nosso coração é que nós precisamos ser amigos de Jesus estando em vida. Lázaro, durante sua vida, cultivou uma amizade com Jesus. Poderia dizer que o lugar onde Jesus se sentia à vontade, onde Jesus não se sentia criticado, perseguido, questionado, era o lar de Lázaro, de Maria e de Marta. Era o lugar onde ele ia com toda a alegria do seu coração para poder descansar em meio desse ministério que não foi fácil, porque a vida de Jesus não foi fácil. Ele foi assediado pelos sacerdotes, perseguido, procurado pelas pessoas, pelos pobres, pelos necessitados, pelos doentes. A vida de Jesus não foi fácil, mas Jesus disse aqui, perante o pensamento dos discípulos, se ele está dormindo, ele estará salvo. Mas Jesus não estava falando do dormir à noite, do descansar do sono. Jesus estava falando que seu amigo tinha morrido. E então Jesus teve que aclarar aos discípulos e dizer para eles: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Em que nós necessitamos crer? Que é tão importante que nós necessitamos acreditar? O relato bíblico vai nos confrontar com um fato que necessitamos acreditar, especialmente você e eu, que estamos vivendo num momento em que estamos vendo que nossos amigos, nossos familiares, nossos seres queridos, e provavelmente, se Jesus não voltar antes, nós também teremos que enfrentar o sono da morte. Mas como enfrentá-lo com esperança? Dias depois, Jesus encaminhou-se e chegou perto da casa do seu amigo. E diz a Sagrada Escritura que nosso Senhor Jesus Cristo teve um encontro, provavelmente foi enviado um recado para Marta. Às vezes falamos que Marta não era uma mulher de fé, mas eu acredito que ela ouviu o conselho dado por Jesus. Conselho dado por Jesus naquela ocasião que Marta reclamou e disse: Senhor, não cuidas, fala com minha irmã que me ajude, porque eu estou atarefada. Jesus falou para ela e disse: Marta, Marta, estás muito carregada, muito sobrecarregada. Maria escolheu uma coisa, e essa coisa não lhe será tirada. Para Marta, essa lição foi uma lição que mudou sua existência. E aqui no relato bíblico, nós encontramos que Jesus não manda chamar Maria, manda chamar Marta. E quando Marta vem, ela fala com Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivera vindo a tempo, o Senhor poderia ter curado ele. Mas Marta era uma mulher de fé. E nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós necessitamos aprender a acreditar, a confiar na palavra e nas promessas do Senhor. Depois da reclamação, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. O verso 22 de João capítulo 11 diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá.
Eu acho essa uma declaração forte, porque o irmão está morto, mas ela fala para Jesus com certeza, com convicção, como uma pessoa que acredita na palavra e no poder de Deus. Tudo que você peça a Deus, Deus vai te conceder. E em resposta a essa fé, em resposta a essa confiança, em resposta ao fato que Marta conhecia e reconhecia o poder de Deus, Jesus declarou-lhe e disse: teu irmão há de ressurgir. Sabem, queridos, desde que entrou o pecado, Deus deu para o ser humano a esperança da ressurreição. Aliás, nós podemos ver na Bíblia que através dos profetas, Deus operou para ressuscitar os mortos. Por exemplo, o filho da viúva, o filho da sunamita foi ressuscitado por Elias. Eliseu também participou de outros atos relacionados com a ressurreição. E o próprio Cristo devolveu a vida à filha de Jairo, ao filho da viúva de Naim. E agora está este evento em que seu amigo, um amigo pessoal, faleceu. E ele expressa isso para Marta e disse: teu irmão há de ressurgir. E Marta disse: Senhor, eu creio na palavra. Eu te convido a ver em que acreditava Marta. Lá no livro de Isaías capítulo 26, no verso número 19, nós encontramos a escritura, uma declaração impressionante sobre o último dia, o dia postreiro, o momento em que os mortos em Cristo serão chamados e serão ressuscitados incorruptíveis. Lá diz Isaías capítulo 28, verso número 26, verso 19, os vossos mortos também e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Marta sabia dessa esperança. Eu não sei se ela também ouviu dos próprios lábios de Cristo as palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 5, verso número 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição de juízo. O fato é que Marta disse para Cristo, lá no livro de João capítulo 11, eu sei que meu irmão há de ressurgir. Na ressurreição, no último dia. Mas Jesus disse para ela a mais gloriosa revelação dada a um ser mortal. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus fecha com uma pergunta: crees isto? Quem é Jesus para ti? Jesus é o Senhor de tua vida? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o Senhor dos teus pensamentos, dos teus atos, de tuas decisões. Ele é teu amigo? És tu um amigo de Jesus? És tu uma amiga de Jesus? Ele ocupa o melhor lugar dos teus pensamentos, de tuas emoções, dos teus almejos, dos teus desejos. Ele é o primeiro na tua vida? Reconheces
que tua vida depende dele, que nós não temos vida própria, que nós dependemos dele absolutamente para tudo. Tu crees isto? Que Cristo é a solução para o problema da morte? Por que Ele é a solução? Porque Ele veio a passar por este vale de sombra e de morte. Por isso é que Ele entende nosso sofrimento. Por isso é que Ele entende nossas lutas. Ele se encontrou um dia com João, se encontrou um dia com Daniel, e eles caíram como mortos perante dele. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, Jesus disse para João: não temas, eu sou quem estive morto, mas é aqui que vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho na minha mão as chaves da morte, eu sou o Senhor da vida, eu tenho as chaves da sepultura. E então aqui o consolo vem à nossa vida, e nós temos que declarar como Marta declarou. Marta respondeu à pergunta de Jesus: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Logo após, a Sagrada Escritura diz que Jesus foi se encontrar com Maria. E Maria era muito sensível, ela chorou, ela questionou, ela perguntou para Jesus. E a Sagrada Escritura diz que Jesus se comoveu em espírito, perguntou: onde o colocastes? E ele foi para o túmulo, e observando aquela cena, a Sagrada Escritura diz que ele tremeu, e ele chorou. Então eu quero dizer para ti, que quando tu perdes um ser querido, Deus não é alheio, Deus não é distante. Quando tu sofres, Ele sofre contigo. Não é pecado chorar. Os pensamentos vêm, as saudades batem em nosso coração, e nós relembramos os momentos vividos com nossos seres queridos. Os que estavam observando fizeram a pergunta: não podia aquele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? E ao observar que Jesus chorou pelo seu amigo, eles disseram: verdadeiramente este amava a seu amigo. E eu posso dizer para ti, verdadeiramente, eu não sei qual é o drama que tu estás vivendo, mas eu posso dizer que verdadeiramente Jesus te ama. E Ele é o único capaz de consolar, primeiro porque Ele nos ama como ninguém nos ama. Segundo, porque Ele é a solução para o problema da morte. Ele é a ressurreição. E quem crê nele não morrerá eternamente. E Ele fecha essa declaração perguntando: você crê nisto? Terceiro, quando nós estamos sofrendo, Ele sofre conosco. Mas o mais lindo de tudo vem no final da história que nós estamos dividindo neste momento. Jesus foi para o túmulo e deu uma ordem: tirai a pedra. Mas Marta, que tinha expressado sua fé e sua confiança nas palavras de Jesus, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E a resposta de Jesus é impressionante, porque Jesus disse: não te disse que se crês, verás a glória de Deus? Em que consiste a glória de Deus? Porque Jesus apela para que nós possamos crer, confiar e obedecer a Ele, acreditar na sua palavra, nas suas promessas, porque a glória de Deus vai se manifestar em breve. A Bíblia diz que Jesus virá, não como estava naquela ocasião,
né? Com um corpo humano, velado, sua glória velada, mas ali o Senhor da vida chamou a seu amigo pelo seu nome. Ali Jesus, depois de fazer uma oração para louvar e agradecer a Deus, clamou em voz alta e disse: Lázaro, vem para fora. E seu amigo, aquele que ouviu a Jesus quando estava em vida, aquele que obedeceu e se tornou um amigo de Deus, acreditando que a salvação vem pela fé, mas que nós somos salvos para obedecer e que mostramos nosso amor pela obediência, guardando os mandamentos de Deus, segundo explica João capítulo 15, verso número 10. Aquele que ouviu a Jesus em vida, saiu do túmulo, e esse momento foi um momento glorioso, foi um momento feliz. Dias antes, e naquele dia que Jesus acompanhou elas estavam chorando de saudade, de tristeza. Mas eu te pergunto, você já chorou de alegria? Você já chorou de felicidade? Isso aconteceu quando as irmãs viram Lázaro sair do túmulo. Quando elas correram, a ordem de Jesus foi: desatai-o e deixai-o ir. Elas foram para ver seu irmão, aquele que jazia, se decompondo, agora estava sadio, agora estava vivo, agora era o testemunho, uma testemunha viva do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder sobre o império da morte. Por isso diz a Bíblia que em breve Ele virá como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Pode ser que teu ser querido descansou o sono da morte e tu estás chorando por isso. Mas eu te digo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Por isso não é importante o dia em que nós morreremos. O importante é se nós estamos ouvindo a voz de Jesus em vida. Porque se nós somos amigos de Jesus, se nós amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, se nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, e Deus é primeiro em nossa vida, quando Cristo vier e Ele chamar e dizer: acordai, os que estão dormindo no pó da terra, participaremos daquele momento glorioso em que o terremoto sacudirá a terra toda, e a terra entregará os mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os anjos juntarão os escolhidos de Deus, as famílias que foram separadas pela morte se reunirão. Paulo fala acerca disso no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17, e ele disse que os vivos serão transformados. O corruptível, disse Paulo em 1 Coríntios 15, 50 em diante, o corruptível será vestido de incorruptibilidade, o mortal será vestido de imortalidade. E então haverá essa reunião feliz, os mortos ressuscitados e os justos transformados se unirão para ir e ser levados até a nuvem, onde estará o príncipe da vida, o Rei de reis, o Senhor de senhores, que chamará aos mortos com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E então Ele levará seus filhos, os remidos de todas as idades, desde os dias de Adão até nossos dias, que forem ressuscitados e os justos transformados, serão levados para a casa do Pai.
Eu quero encerrar a meditação te convidando a ler o penúltimo capítulo da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo número 21. Ali a Sagrada Escritura diz, no capítulo 21, os versos 3 e o verso número 4, as seguintes palavras. Diz a palavra do Senhor: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está difícil viver em nossos dias, está. Mas Deus tem uma esperança maravilhosa para animar-nos. Não importa o dia que nós descansaremos no sono da morte. O importante é como está nossa vida hoje. É Jesus o centro de nossas atenções? É Cristo o Senhor de nossa vida? Se nós ouvimos a Cristo em vida, ouviremos Ele estando no túmulo. E o glorioso momento será o momento do reencontro. E então não haverá mais despedidas, não haverá mais saudade, não haverá mais pranto, porque o último inimigo que será destruído será a morte. Eu gostaria de orar contigo. Eu gostaria de convidar-te para que permitas a Jesus entrar no teu coração, para que acredites nele, para que o conheças, para que deixes que ele te acompanhe nessa caminhada. Se perdiste um ser querido e está doendo no coração, eu te digo, pensa, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Crê nele, confia nele, porque está chegando o momento que ele virá com poder, com glória, com grande majestade. Te convido a orar. Bondoso Pai, queremos te agradecer porque em meio de nossas dores, em meio de nosso sofrimento, tu chegas até nós para dizer: eu sou o único que posso consolá-los, porque eu amo vocês verdadeiramente, ao ponto de ter dado todo o seu esvaziado num dom na pessoa de Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque Cristo é a solução para o problema da morte. Nós queremos te agradecer porque tu nos acompanhas em meio de nossas dores, não eres alheio a nosso sofrimento, e porque tens planejado o momento em que enxugarás toda lágrima de nossos olhos. Momento glorioso, quando os mortos em Cristo serão ressuscitados. Momento glorioso, quando os justos serão transformados. Momento glorioso, quando a morte será eliminada para sempre. Que nenhum de nós rejeite o oferecimento que tu estás fazendo para nós. Tu nos amas e enviaste teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos que tu confortes nosso coração. Nós queremos acreditar em ti, nós queremos confiar em ti e nós queremos ver essa manhã gloriosa, quando o príncipe da vida chamará os mortos à existência e as famílias que foram separadas pela morte serão reunidas. Que tua paz preencha nossos corações e que esta esperança nos dê valor, nos dê ânimo, para que nós possamos confiar nas tuas promessas e para que nós te coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desejo que Deus te abençoe, que abençoe tua família, e quero convidar-te para que este sábado tu possas nos acompanhar por este meio e possamos conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso
e esse plano magnífico que Ele quer que você e eu conheçamos e permitamos a Ele preparar nosso coração para dividir com Ele a eternidade. Deus te abençoe. Um grande abraço.